Agora o ideal seria criar um layer, né? Vamos aqui em Layer, propriedades de Layers, e vamos criar uma camada aqui para essa grade, né? Criar um novo layer aqui, escrever grade. Vamos dar uma cor aqui, mais ou menos um tom azulado. Vou dar um OK. Certo? E nós vamos então, vamos fechar aqui agora. Vamos selecionar essa grade aqui. Certo? Então agora nós temos uma grade. Já está dentro do layer. Nós vamos congelar esse layer. Vamos trabalhar aqui esta coluna. Vamos lá. Vamos trabalhar as ferramentas 3D do AutoCAD. Nós possuímos aqui no Modify uma ferramenta muito usada que é o 3D Orbit, ou melhor, 3D Rotate. A função do 3D Rotate é justamente rotacionar um objeto. Então, ao clicar nele, eu seleciono todo ele, dou um Enter e ele automaticamente no centro de gravidade, né, do objeto, ele cria um globo, aonde possui 3 círculos, cada círculo representando um posicionamento dessa coluna. Se eu clicar, por exemplo, nessa coluna aqui que se encontra numa posição na horizontal, se eu digitar, por exemplo, um certo ângulo, vamos colocar aqui 90, ele rotaciona, tá vendo? Essa coluna, talvez eu não tenha sentido muito aqui, né? Essa rotação, mas vamos fazer o seguinte. Vamos dar um ESC aqui. E vamos criar, né? Vamos retroceder aqui, vamos retornar aqui. E vamos criar aqui um objeto para que fique mais fácil de entender esse procedimento. Utilizando aqui o Rotate 3D. Seleciono, por exemplo, a peça, uma vez que eu clico em Rotate 3D, dou um Enter, ele pega o centro de gravidade da peça. E eu tenho 3 opções de tombamento aqui. Ao clicar na opção aqui no vermelho, eu posso tombar essa peça de acordo com o posicionamento aqui do meu mouse, ou eu digito um ângulo de rotação. No caso, por exemplo, se ele está assim, se eu digitar 90, ele vai tombar numa posição, né, na horizontal. Se eu clicar, por exemplo, nesse outro círculo, olha só, eu rotaciono essa peça, podendo fazer o procedimento de rotação, de tombamento, sem necessariamente fechar o comando, olha, tá vendo? Esse é a função, no caso aqui do 3D Rotate. Nós temos uma outra opção de rotação que seria o Rotate 3D, que é o contrário dessa nomenclatura aqui, 3D Rotate. Nós já vamos ver esse comando. Então tá, uma vez que eu aqui cliquei, vamos trazer aqui, através do layer aqui, vamos descongelar ele aqui. Observe então que nós temos aqui a nossa coluna. Nós vamos fazer cópias dessa coluna aqui, olha. Né? Podemos utilizar o comando array. Né? Vamos ver aqui se nós temos aqui algum comando tipo 3D array. Nos facilitaria bastante também, né? Ou então nós podemos utilizar o array mesmo. Uma vez clicado aqui, vamos utilizar aqui, olha, nós temos aqui o Rectangular Array, Path Array, Polar Array. Mas nós podemos copiar também, né? Seria uma forma bem simples. Copiar para cá, tá vendo? Vamos lá, vamos jogar aqui mais 2 vezes aqui, olha, comando copy, seleciono.
Vou jogar para cá, para cá, para cá. Eu posso utilizar aqui, no caso, por exemplo, para complementar aqui, um comando chamado Mirror, 3D Mirror, que é esse comando aqui. O 3D Mirror, uma vez que eu clico no 3D Mirror, ele pede para selecionar os objetos. Observe que eu estou selecionando da esquerda para a direita, que é para não capturar a grade. Uma vez que você seleciona da esquerda para a direita, só vai capturar aquilo que você seleciona, não que você toca. E aí, olha, aquele mesmo procedimento do slice se aplica também a esse comando, que no caso seria o Mirror 3D. Eu preciso de uma linha de espelho, no caso será essa linha de espelho. E eu vou imaginar que tem um espelho aqui, ó. Tá vendo? Vamos imaginar que tem um espelho aqui, ó. Esse espelho ele vai refletir a imagem, no caso seria esses objetos sólidos, para o outro lado. Né? Então vamos, por exemplo, aqui, uma vez que eu selecionei esses três aqui, vou dar um Enter. Vou clicar aqui, aqui. Levo para cima como se fosse pegar a ponta de cima do espelho e dou um Enter. Olha o que aconteceu. O que seria imaginar um espelho aqui, uma linha de centro, ela espelhou essas três colunas para cá. Vamos aqui complementar, isso aqui é só para efeito de conhecimento da ferramenta. Nós vamos estar sempre utilizando essas ferramentas, comando copy, seleciono aqui, então vamos complementar aqui, certo? Vamos usar um exemplo aqui, agora utilizando a ferramenta, continuando aqui, vamos rotacionar, vamos usar o 3D Align. Antes, porém, eu vou clicar aqui, olha, vamos fazer aqui uma linha aqui de esboço. Eu vou pegar aqui, olha, clicando individualmente, né, Move, comando Move, individualmente, cada peça, para não tirar o meu esboço aqui de baixo. Ok. Tá? Estou sempre deixando aqui umas arestas, né? Mas nós vamos apagá-las. E vamos supor aqui que eu vou fazer o que? Eu vou tombar, né? Vamos utilizar aqui, ó, 3D Rotate, vou selecionar aqui. E vou apenas dar uma deslocada aqui, ó, na peça, aqui, olha, sem um ângulo específico. Ok. E eu quero alinhar essa coluna exatamente aqui. Observe que eu já tenho um esboço de alinhamento. E aí sim eu vou utilizar o comando aqui 3D Align. O 3D Align ele é diferente do Align. Vamos lá, vou fazer uma cópia aqui e mostrar que eu poderia também utilizar o Align para fazer o alinhamento dessa coluna. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, o Align, ele é 2D. Então, se eu digitar, por exemplo, Align, ALI, seleciono o objeto, dou um Enter. Eu vou alinhar essa coluna com base já nos 3 pontos. Então, eu clico aqui e clico aqui. Clico aqui e clico aqui. Clico nessa quina aqui. Foram as 3 quinas para as 3 pontas do meu esboço. Automaticamente ele leva, tá vendo aqui, ó? Se bem que foi bem o contrário aqui, mas ele leva, tá vendo, o objeto alinhando ao esboço. Isso seria o Align comum. O Align 3D, ferramenta 3D, olha, nós utilizamos aqui a ferramenta 3D Mirror, 3D Rotate, e agora nós vamos utilizar a 3D Align. Ela não parte do mesmo princípio de que eu tenho que optar por clicar numa ponta e clicar na outra ponta, como se estivesse amarrando o meu objeto 3D ao meu esboço. Não.
ela ao contrário. No caso aqui, eu seleciono Align, olha como funciona a ferramenta. Eu seleciono o objeto. Primeiro ponto, selecionar o objeto, selecionei o objeto. E aí eu já vou definir os 3 pontos aqui, aonde eu vou considerar aqui a quina, este ponto, só tomar um pouquinho aqui para cá, né? Este ponto e este ponto. Uma vez que eu amarrei ele no cursor, agora eu vou lá para o meu esboço e vou clicar aqui, olha, este ponto, este ponto e este ponto. Se bem que novamente eu errei a posição dele, né? Vamos fazer novamente aqui. Eu tenho que jogar, essa seria a largura, né, da peça, o comprimento dela, né? Seria a parte mais larga, vamos assim dizer. Então vamos lá, comando Align, sendo ela a parte mais larga, vamos lá, seleciono aqui. Tá, então a minha quina não seria essa, seria esta aqui, ó. Essa, 1, 2, 3, ok? Vamos para o nosso esboço. 1, 2, 3. Esse é o Align 3D. Bem, agora precisamos criar a tesoura deste galpão. Para criar a tesoura deste galpão, nós vamos precisar aqui de uma... Vamos utilizar aqui, vamos ganhar tempo aqui, copy, seleciona, ok. Eu vou utilizar, tá, mas esse perfil aqui, ele é o enrijecido. No caso, para fazer a tesoura, o ideal seria usar o simples mesmo. Tá, vamos aqui deletar. Deixa eu pausar o vídeo. Bem, agora temos que criar a tesoura, né? Para isso nós vamos utilizar aqui um esboço, né? Nós temos que criar um esboço aqui de uma tesoura. Então vamos lá. O catálogo aqui da Gerdau. E nós vamos pegar aqui uma tesoura, nós vamos perfil chapa dobrada, né? 100 por 50 por 3. 100 por 50 por 3. Tá, esse vai ser o raio. Então tá, vamos lá. Comando retângulo, né? Podemos deixar até em 3D aqui mesmo. Comando retângulo, REC de retângulo. Nós vamos fazer já na medida certa. Vamos colocar aqui 100,50 e Enter. A espessura, né, vamos dar um offset de 3. E nós vamos também filetar, né, fazer um filete de raio 3. Então, vamos lá. Isso aqui é só para a gente concluir o nosso processo aqui. Nós vamos utilizar bem esse perfil aqui, ó. Vamos dar um extend, vamos estender. Ah, tá, mas teria que explodir aqui, né? Vamos lá, vamos explodir e vamos estender aqui, pronto. 150, uns 3 de espessura. Recordando, nós não podemos trabalhar um 3D apenas com linha, nós temos que transformar isso aqui numa polyline. Eu posso também utilizar o comando Join, é uma ferramenta do 2D, cadê o
ferramenta Join não se encontra aqui, não estou observando, mas eu posso digitar J de Join, seleciono todo o meu objeto, pronto, está aqui, ó. Vamos só deslocar ele para ver se tem sobrou algum restígio aqui. Não, quando eu utilizo o Boldary na opção Polyline, ele mantém uma polyline, aliás, ele cria uma polyline mantendo o esboço original. Esse aqui não, ele já cria direto mesmo, né? A opção Join. Vamos aqui utilizar uma ferramenta chamada Rotate 3D, também utilizada, né? Vou digitar aqui Rotate 3D. Ó, só iniciar a digitação aqui, ó, ele aparece aqui, ó. Não é o 3D Rotate, é o Rotate 3D. Seleciono o objeto. Observa que essa ferramenta é diferente, ela não aparece um globo aqui com os 3 círculos, mas ela pede para mim escolher um eixo para rotacionar. O eixo de rotação vai ser esse aqui, ó. Cliquei aqui, tá vendo? O primeiro ponto, e clico no segundo ponto. Essa linha se tornou um eixo de rotação. Agora eu digito o ângulo dessa rotação de 90 e ok. Vou posicionar ela exatamente aqui, ó. Certo. Lembra qual é a ferramenta que nós utilizamos para extrudar? No caso seria aqui o Extrude, poderia ser o Press Pull. Lembre-se que como ele está em cima de um sólido, o Press Pull provavelmente vai tornar uma única coisa. Então vou utilizar aqui, ó, o Extrude, certo? E vou puxar até o outro lado aqui, ó. Se bem que eu vou colocar aqui 7, o galpão tem 15, 7.500 vai ser aqui minha peça. Ok? Comando Copy. Eu vou rotacionar. Cadê? Caiu aqui embaixo. Vou rotacionar aqui, ó. Vamos rotacionar aqui com base no eixo. Então vamos lá, Rotate, digitando Rotate 3D. Ele já aparece aqui, ó, Rotate 3D, Enter. Seleciono o objeto, dou um Enter. Eu preciso de um eixo de rotação. Então vai ser, pode ser essa linha, essa aresta aqui, ó. O primeiro ponto, o segundo ponto. E ele vai rotacionar 90 graus. Certo. Vamos aqui então colocar exatamente essa ponta aqui. Aí se lembrando que nós ainda não entramos nas ferramentas de edição. Ou entramos? Mexemos pouco aqui nessas ferramentas de edição. Por exemplo, aqui nós temos extrudar face, mover face, copiar a face. Nós vamos ver essas ferramentas todas aqui. Eu quero jogar esta peça para este canto aqui, ó. Lembrando que eu posso aplicar um 3D Mirror. Lembre que a função de Mirror é um espelhamento 3D. E eu preciso ter uma linha de espelho. Então eu vou criar aqui uma linha de espelho, não sendo necessário, mas apenas para efeito didático e compreensão. Que isso aqui seria um espelho. Tá vendo? Imagine que tem um espelho aqui. E desse espelho eu vou projetar para o outro lado, a mesma distância, esse mesmo perfil aqui. Ok? Não haveria necessidade de desenhar isso aqui, mas é para efeito didático, para entender. Então vamos utilizar aqui, ó, Mirror 3D, ou 3D Mirror. Seleciono, dou um Enter. Vou clicar aqui, ó, 1, 2, 3. E dou um Enter. E ele já me espelhou do outro lado aqui. Eu quero essa distância daqui. Vamos lá. Eu preciso
fazer o seguinte, vamos criar uma linha. Se a gente consegue criar, ó, aqui, ó, uma linha mais ou menos aqui. Tá? Se fosse um outro software para estrutura metálica, nós teríamos umas opções mais fáceis. Mas tudo bem, essa linha aqui, ela vai definir agora, eu vou posicionar a uma certa altura. Vamos copiar aqui, ó, comando copy, nós vamos copiar uma altura de 500. Vai ser a parte mais baixa, né? Vamos assim dizer aqui. E esse lado aqui, vamos fazer aqui uma linha também. Aqui, olha, clicando na ponta aqui, tá vendo que eu estou pegando bem exatamente aqui, ó. E puxei uma linha para cá e vou levantar, vou subir essa linha aqui a 3 metros. Comando copy. 3.000. Isso aqui é um referencial apenas para mim jogar aqui a minha tesoura. Bom, eu preciso trazer esse perfil até aqui e eu preciso trazer esse perfil até aqui. Nós temos opções slice de corte, lembrando que o meu Z teria que estar num plano de corte, né? No caso, teria que estar num plano não vertical e sim horizontal. Mas nós não vamos utilizar essa ferramenta. Nós vamos agora começar a usar ferramentas de edição de sólido. E aqui nós vamos utilizar a ferramenta mover face. Eu quero mover a face. Vou clicar aqui em mover face. Seleciono a face que eu quero. A face, olha, observe que ele selecionou esta face. Vou dar um Enter. Vou pegar na ponta da face e vou levar exatamente para cá. Olha o que aconteceu. Cliquei aqui, ó, a altura em que havia definido como 500. Vamos utilizar o mesmo comando aqui? Vamos lá. Vamos aprender a utilizar esse mesmo comando. Move Face. Seleciono a face. Dou um Enter. Vou clicar aqui na quina e vou mover a face para minha linha de referência aqui, que está a 3 metros, se não me engano. Lembrando que esse galpão aqui nós estamos fazendo ele sem, digamos aqui, sem um padrão, né? Nós não estamos padrão que eu quero dizer aqui que nós não calculamos. Né? E agora? Precisamos trazer um perfil daqui para cá. Só que aí ele não é reto, então eu não posso espelhar. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui uma cópia deste aqui. Como ele tem que estar, né, esse banzo, né, ele tem que estar ao contrário, né, tem o banzo inferior, que seria esse será o banzo superior. Eu preciso rotacionar isso aqui. Muito simples, nós já aprendemos, nós temos duas opções, 3D Rotate, Rotate 3D. Vamos utilizar novamente o Rotate 3D. Digito Rotate, já aparece aqui, olha, já clico aqui, Rotate 3D, seleciono o perfil, e agora qual será o meu eixo de rotação? Já não será mais no plano X, mas sim no plano Y, porque eu vou tombar ele a 180 graus. Então, vou clicar aqui e vou clicar aqui. E vou digitar 180 para que ele faça exatamente um giro de 180. Essas linhas aqui eu posso apagar. Agora eu precisava puxar, lembrando que depois a gente apara, viu? Essas
perfis. Nós vamos precisar puxar uma linha aqui e trazer aqui, ó. Ok? Vamos lá, vamos dar uma rotacionada aqui para a gente ver como é que está ficando. Essa linha aqui vai ser uma linha de referência. Embora já continue dizendo que não é necessário, mas para efeito didático e de uma melhor entendimento ao que nós estamos processando aqui, vamos agora então utilizar a ferramenta Align. Ferramenta Align. Vamos usar Align. Podemos usar Align comum, mais simples, mas também podemos usar Align 3D. Como nós estamos trabalhando com 3D, vamos utilizar aqui Align 3D. Objeto, seleciona o objeto. Especifique ponto base. Vamos lá. Lembre-se que eu tenho um ponto aqui, dois aqui, e eu posso considerar o terceiro ponto aqui, ó. Então vamos fazer o mesmo com o objeto aqui. Vamos lá. Dei o comando, selecionei a peça e eu vou pegar dois e lá para o outro lado aqui, ó. 3, certo? Ele já está amarrado no meu mouse. Vamos repetir o procedimento aqui. Vamos lá. 2,